Boa tarde, eu sou Luciana Protásio de Mello, sou fisioterapeuta, pesquisadora do LAIS, faço parte do Núcleo do Rio Grande do Norte, Telesaúde, e na web palestra de hoje nós vamos tratar sobre fortalecimento muscular e acidente vascular cerebral, e AVC. Nessa web, nós vamos abordar uma contextualização sobre AVC, força muscular, a relação entre espasticidade e treino de força, diretrizes para uma melhora duradoura da hipertonia, da hipertonia espástica, estratégias de intervenção para força e função motora, e alguns estudos focando o acidente vascular cerebral e fortalecimento muscular, de maneira mais direcionada, mais prática ao que é o tema de hoje, Apesar dele ser mais voltado para fisioterapeutas, terapeutas do movimento como um todo, quem trabalha com reabilitação, quem também trabalha com prevenção, quem trabalha na unidade, na atenção primária à saúde, também podem se beneficiar dessa web palestra, ok? Então, o acidente vascular cerebral, ou AVC, ele é definido pela Organização Mundial de Saúde como sendo um comprometimento neurológico focal ou até mesmo global de ocorrência súbita e duração de mais de 24 horas, ou que em alguns casos até pode causar a morte. Ele é causado pela interrupção do fornecimento de sangue ao cérebro, comumente devido a um vaso sanguíneo que se rompe, que é o caso do AVC hemorrágico, ou quando ele é bloqueado por um coágulo, o caso do AVC isquêmico. Isso corta o fornecimento de oxigênio e nutrientes, o tecido cerebral, causando assim danos, lesões nele. Quando nós falamos de AVC e vamos tratar sobre força muscular, nós temos que relembrar que o AVC, ele deixa danos, no organismo, ele deixa danos naquela pessoa, danos sensoriais, motores, emocionais, também de percepção, de linguagem. E falando em termos de déficits motores, já que nós vamos, o tema de hoje é fortalecimento muscular e AVC, relembro que o AVC, ele causa uma hemiplegia ou uma hemiparesia, no dimídio contralateral ao hemisfério cerebral que foi lesionado. Então, esse dimídio, esse hemicorpo, ele pode ficar comprometido por igual, ele pode ter uma predominância mais braquial, mais crural, e pode variar isso, durante o seu período também de recuperação. Falando em termos de AVC e avaliação neurológica, essa avaliação neurológica, antes de eu traçar alguma intervenção com o meu paciente, ela tem a finalidade de estabelecer a gravidade do quadro e da extensão das deficiências e incapacidades funcionais daquele sujeito. Com isso, eu posso determinar o diagnóstico fisioterapêutico, assim como o potencial de reabilitação e prognóstico. Isso aqui é algo que a gente vai voltar a falar, prognóstico, uma abordagem maior até no final da web, porque muitas vezes o paciente com lesão neurológica, ele passa tanto tempo em reabilitação, em recuperação, que até o próprio profissional, ele se acomoda de alguma forma, mesmo que seja não intencionalmente, em estabelecer um potencial para a reabilitação desse paciente, principalmente um prognóstico para esse paciente. E isso termina acomodando também o paciente ou desanimando mesmo, diante da sua recuperação. Estabelecer parâmetros para planejar a intervenção, pensando-se aí em força muscular, em tônus e em funcionalidade, dentre outros fatores. Vamos focar mais esses três, que é o direcionamento de hoje. Lembrando que, para avaliação neurológica, diante da avaliação neurológica, se vem sendo muito usada, até porque é um instrumento da Organização Mundial de Saúde, um sistema de classificação, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, a CIF,
que ela é baseada no modelo biopsicossocial de saúde. Aqui no Telesaúde Rio Grande do Norte, existem outras web palestras com o tema da CIF, assim como temas de avaliação neurológica detalhadamente, que vocês podem acessar. Em termos de CIF, nós temos a condição de saúde em paralelo, perturbação doença, que aqui no caso é o AVC, e nós temos estes componentes aqui que são fundamentais eu classificar o indivíduo e que eu posso fazer essa classificação na avaliação neurológica dele, que são as funções e estruturas do corpo dele, atividade, participação e seus fatores contextuais, que se dividem em ambientais e em pessoais. Né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela entende que a saúde não é só uma ausência de doença, né? Ela envolve muitos outros fatores, daí a abordagem pelo modelo biopsicossocial, onde todos esses fatores aqui, eles precisam ser considerados ao classificar o estado de saúde do indivíduo, que hoje pode estar de uma forma, daqui a um mês pode estar de outra, melhor ou pior, daqui a um ano de outra e assim sucessivamente. Falando em termos de força muscular, a força muscular, ela se enquadra em quê? Ela se enquadra nesse primeiro componente aqui, o componente de funções do corpo, né? A força muscular é uma função que o nosso corpo apresenta, estando ela íntegra ou não, que é o que a gente vai ver. Relacionado a isso, também temos funções importantes no AVC, aí como o caso do tônus dele, como o caso do equilíbrio, da marcha, em algumas situações que tem repercussão, né, que estão relacionados também à função força. Para o AVC, nós temos que, para poder fazer uma abordagem adequada a esse paciente com AVC, nós temos que lembrar que o paciente que sofreu um AVC, ele passa por diferentes estágios ou fases, né, durante o seu período pós-AVC, durante a sua reabilitação. E então, falando de maneira bem geral, a fase aguda é aquela fase que é considerada entre logo após o evento e até 15 dias, um mês após o ictus. A fase subaguda, ela vai entre a fase aguda e a crônica, né? Que vai aí, digamos, de 15 dias até próximos 6 meses. A partir dos 6 meses, se considera a fase crônica ou estágio crônico, né? Em linhas gerais, cronologicamente, é assim que se considera, assim que a literatura mostra. E aí eu tenho que pensar o quê? Que esse paciente, quando ele sofreu um AVC, ele ficou com um hemicorpo afetado com déficit de força, ou parético, esse hemicorpo ficou, ou plégico. E em paralelo a isso aí, nós temos o quê? Uma alteração do tônus, que é bem presente e bem significativa nesses pacientes e que precisa se ter um olhar, porque o tônus, ele está diretamente relacionado com a capacidade de desenvolver força. Logo na fase aguda, o indivíduo, apesar dele ter sofrido uma lesão do sistema nervoso central, ele tem uma tendência a apresentar um tônus diminuído, a apresentar uma flacidez muscular, uma hipotonia. É como aquele aquela região cerebral afetada, ela entrasse em proteção, ela precisa se resguardar e o tônus cai. Na fase crônica, que é a fase mais clássica, digamos assim, do AVC, é onde o tônus ele se torna o quê? Elevado, onde começa a se apresentar o quê? Uma hipertonia espástica, que podem, né, variar em gravidade e que tem preferência pelos músculos antigravitacionais. Aqui no exemplo no membro superior, né, flexores de cotovelo, flexores de punho e dedos, como está bem retratados nessa imagem. Os músculos do ombro, né, extensores, adutores e rotadores internos, eles também são afetados. E no membro inferior, tende-se mais a um padrão de extensão no membro inferior. Então, isso precisa ser muito bem controlado.
para que o indivíduo possa recuperar ou exercer sua força adequadamente. E a fase subaguda é a fase de transição entre a aguda e a crônica. É a fase em que esse tônus, né, junto com a força também, ela passa por processos de modificações. E aí precisa também se ter uma atenção especial para quê? Para que esse tônus que estava hipotônico, que estava flácido, ele não passe para uma hipertonia grave, né? Se tem um controle disso aí. Então, a espasticidade ela é definida como uma desordem motora, caracterizada por aumento dos reflexos de estiramento tônicos. Ela é velocidade dependente, isso é uma característica bem importante a ser considerada em todas as intervenções e orientações que são passadas ao paciente, resultado da hiperexcitabilidade deste reflexo, como um componente da síndrome do neurônio motor superior, né? Que se aplica ao caso do AVC. Quando eu tenho essa lesão do neurônio motor superior, exemplificada aqui na nossa web com AVC, o corpo, né, ele tende a apresentar espasticidade e existem alguns sinais clínicos que fazem referência a essa disfunção, né, de lesões do sistema nervoso central. E aí, alguns são sinais positivos, como a própria espasticidade que a gente falou, e os reflexos que eles ficam alterados, flexores alterados, exacerbados. E os sinais tidos como negativo, que dentre eles está o principal, que vem aí, vamos dizer assim, porque ele acarreta muitos outros, é a fraqueza muscular. Então, esse indivíduo que tem espasticidade, ele tem uma geração de força inadequada. Por mais que aquele membro, ele visualmente aparente exercer força adequada, ele aparente até ser forte, não é isso que acontece, porque ele está num padrão de contração errônea, no padrão de muscular inadequado, então, consequentemente, suas contrações são inadequadas, sua geração de força é inadequada. Os movimentos são lentos e há uma perda do controle seletivo dos movimentos, né, dos músculos, né, nos membros que foram afetados. E aí, volto a lembrar, a espasticidade é velocidade dependente. Então, os movimentos, os exercícios, as propostas terapêuticas que vão ser colocadas para esses grupos musculares espásticos, eles têm que considerar a velocidade do movimento. Então, em termos de força, nós temos o quê? A força muscular, ela é a força exercida por um músculo ou um grupo muscular para superar a resistência sob um conjunto específico de circunstâncias. Então, eu exerço determinado grau de força, meu músculo exerce, o meu grupo muscular exerce, para que eu consiga superar uma resistência, por exemplo, de levantar uma barra de ferro ou uma resistência de levantar um copo. Aí são contrações musculares exercendo força de maneira diferenciada. Já o desempenho muscular é a capacidade que esse músculo, esse grupo muscular tem para gerar forças. É como essa força, digamos assim, ela se apresenta, né? O desempenho, ele é colocado dessa forma, né? Como é que aquilo que está sendo avaliado, ele se apresenta, né? E aqui no caso a força, ela se apresenta, né, naquele grupo muscular em determinada ação, em determinada atividade, em determinada tarefa. As técnicas que otimizam o desempenho muscular, o desempenho, enquanto elas se dirigem a demandas específicas, tanto da tarefa quanto do ambiente, elas gerarão o máximo de resultados funcionais. Por quê? Eu quero resultados funcionais, eu quero resultado que traga funcionalidade para o meu paciente, funcionalidade para aquele indivíduo, para que sim, isso repercuta no seu dia a dia, se repercuta na rotina diária, na sua rotina diária, até na sua qualidade de vida, né? Vamos abordar mais especificamente lá na frente essa questão de tarefa, ambiente e demandas específicas. Quando nós temos a execução, né, da força muscular, digamos assim, temos a força dinâmica, nós podemos executar essa força, digamos assim, basicamente de 3 maneiras. Uma força máxima, que tem a finalidade de recrutar o maior número de fibras
musculares possíveis. Então, se você está exercendo uma força que é o seu máximo, ele vai recrutar o máximo de fibras musculares que você é capaz. A força rápida, que é aquela força que tem relação com potência, ele recruta fibras com velocidade. Então, ele não quer necessariamente o maior número de fibras, mas ele quer que as fibras entrem com grande velocidade. E a resistência de força, que é recrutar as fibras por um tempo prolongado. Então, eu não quero necessariamente o máximo de força, o máximo de fibras sendo recrutadas, eu não quero necessariamente velocidade alta, mas eu quero que aquelas fibras, quando elas estejam em exercício, quando elas sejam recrutadas, elas consigam um maior tempo durante aquela atividade. E aí, reforço que nós estamos falando de força muscular em AVC. Nós estamos falando de força muscular em músculos espásticos. Então, temos que ter cuidado ao propor intervenções com força rápida. Por quê? Porque a força rápida vai tender a recrutar fibras musculares com velocidade, e a espasticidade, ela é velocidade dependente. Então, será que, dependendo de como eu vou propor determinada intervenção, exercício, eu vou estar potencializando aquele músculo, dando chance daquele músculo apresentar melhor força rápida, ou será que eu estou fazendo com que ele entre, né, com sua espasticidade, com que sua espasticidade se exacerbe, e isso vai dificultar o quê? A execução da força muscular de maneira inadequada. Temos que ter isso em mente. Só para relembrar isso aqui, todos vocês acho que conhecem, porque desde a graduação, na verdade, nós usamos essa aferição de força muscular, né? Então, ela vai de 0 a 5, onde 0 não se percebe nenhuma contração naquele grupo muscular, ou seja, aquele grupo muscular ele está plégico, ele tem uma plegia, né? E à medida que isso vai aumentando, o score vai aumentando também, né? Digamos, o 3 ele já realiza um movimento contra a gravidade, mas não tem nenhuma resistência adicional, o movimento é apenas contra a gravidade. E o 5 é o máximo, aquele músculo é capaz de superar a maior quantidade de resistência do que no nível anterior. O 4 fica entre vencer uma resistência que seja mais do que a gravidade, uma resistência externa já, pode ser moderada, mas ainda não é a sua resistência máxima, que seria o 5. Então, esse textinho aqui eu trouxe dessas 3 referências para vocês, para... como é que eu diria? Focar aspectos que são necessários ao se pensar em estimular força muscular em pacientes com lesão neurológica central. No caso aqui, nossa população é o AVC, né? Então, é importante que os profissionais de saúde que visam a reabilitação do indivíduo com músculos espásticos, eles determinem se a espasticidade é um fator negativo na reabilitação desse paciente, comprometendo suas habilidades funcionais, provocando dor ou deformidade. Pessoal, isso é importantíssimo, porque nós falamos muito de espasticidade, de controle de espasticidade, de outras formas que não seja a reabilitação para controlar a espasticidade do indivíduo com AVC ou de outras condições de saúde. Então, sempre fica colocado como se a espasticidade ela sempre fosse prejudicial, e que quanto mais grave, mais prejudicial. Porém, nós temos que avaliar bem naquele paciente, naquela tarefa que ele está executando ou querendo executar, se a espasticidade naquela tarefa ela é realmente prejudicial, ela é realmente um fator negativo, ou pelo contrário, ela pode até ser como uma muleta, entre aspas, como um apoio, como um fator que pode ajudá-lo a executar aquela tarefa. Uma vez que esta pode existir em um nível que não interfira ou que contribua com a função, facilitando assim as transferências do indivíduo mesmo na marcha. Então, nós chegamos de maneira mais direta na relação entre força muscular e espasticidade.
Então, quando eu falo de força muscular e de espasticidade, eu estou falando de motricidade. Eu estou falando de força e eu estou falando de tônus. Um tônus adequado, quanto mais bem alinhado, permite, né, facilita uma execução adequada de força. Né? E isso tem a ver com motricidade, então faz com que o indivíduo ele consiga realizar, né, os seus movimentos, ele consiga colocar a sua função motora, exercer a sua função motora de maneira mais equilibrada, de maneira mais harmônica. Né? Com o progresso da recuperação, a condição da força muscular e o desempenho eles podem mudar, e a ideia é que mude, e que mude para melhor, né? Períodos prolongados de desuso e imobilidade resultam na diminuição da atividade neural, trazendo o quê? Atrofia e mais fraqueza muscular. Então, isso é algo que a gente não pode, que acontece, e que nós devemos combater nessas situações dessas pessoas. Por quê? Se aquele corpo, ou se aquele segmento, aquele membro, ele está com período prolongado de desuso, ele está em mobilidade, ele está imóvel, então o que acontece? Um grupo muscular que já tem o tônus elevado, um grupo muscular que já não está exercendo sua força adequadamente, isso vai se agravar mais ainda e vai diminuir então a sua atividade neural, trazendo o que? Atrofia, né, muscular e exacerbando a sua fraqueza. Para o fortalecimento muscular, o treinamento de força, ele produz algumas mudanças neuromusculares. E aqui eu vou reforçar com vocês 2 princípios que são básicos e importantes, principalmente esse segundo princípio da especificidade, porque nós vamos falar mais dele, que vem sendo também bem usado nas intervenções com pacientes neurológicos. Então, o primeiro que está aí é o princípio da sobrecarga, o que é aceito na literatura de maneira geral, que a sequência de resistência progressiva, cada vez mais se vai colocando uma progressão, como essa figurinha vai mostrando aqui, ó, uma progressão, né, na resistência, no peso que vai sendo colocado para aquele paciente, com a finalidade, até chegar no 80% da força voluntária máxima. Isso vai fazendo esse princípio da sobrecarga com que aquele indivíduo, ele ganhe força muscular, ele aumente sua força muscular, e consequentemente ele aumenta a sua, e aí vem do aumento da sua massa muscular. O outro princípio é da especificidade, que diz que os efeitos específicos ao modo de tensão do exercício, os efeitos obtidos, ganhos, eles são específicos ao modo de tensão do exercício imposto. Então, o que é que isso quer dizer? Que se eu quero ganhar uma força por um tempo prolongado, eu tenho que trabalhar com exercícios, com atividades que trabalhem aqueles músculos de maneira que desenvolvam resistência de força, onde ele consiga recrutar fibras para se mantê-las recrutadas por um tempo maior. Já se eu quero trabalhar com uma maior força máxima, eu tenho que trabalhar aquele músculo de maneira que eu recrute o maior número de fibras musculares, o máximo que eu puder. Então, vai do objetivo que se quer para aquela atividade, para aquele paciente, para aquele sujeito. No livro, né, de reabilitação neurológica, avaliação e reabilitação neurológica, da Sullivan Schmitz, 2010, elas trazem um quadro bem interessante que abordam diretrizes para a melhora da hipertonia. E eu trouxe aqui para vocês isso aí, que é o quê? Primeiro se mostra o foco principal, né? Para melhorar essa hipertonia espástica, pensando de forma duradoura, e não só de maneira imediata, porque é de forma duradoura que vai conseguir, né, modificar as habilidades do dia a dia desse paciente. Então, o foco principal é a ativação da contração dos músculos antagonistas para fornecer inibição e alongamento dos músculos espásticos. Um exemplo no AVC. A ativação da contração do músculo antagonista, digamos, o tríceps braquial, porque ele fornece inibição e alongamento do músculo que está espástico, né? Que é o seu agonista aí, que é o bíceps braquial, que é o que está espástico no AVC. Então, eu trabalho com a ativação do tríceps para que esse meu bíceps ele consiga ser inibido, relaxado e ter um alongamento.
Pode trabalhar também com assistência. A assistência ela envolve muita rotação rítmica das articulações, que ajuda no controle dessa hipertonia. Uma assistência ativa, na assistência ativa, movimentos direcionados. Então, a rotação rítmica é algo bem interessante e que, por exemplo, está em métodos tradicionais como o método Cabot, no FNP. Contrações agonistas iniciadas em pequena amplitude de movimento, progredindo então para maiores arcos de movimento. Os movimentos eles devem ser suaves e recíprocos, lembrando que a espasticidade ela é velocidade dependente. Né? Habilidades funcionais importantes devem ser trabalhadas, como subir degraus, trabalhar do sentado para o de pé, o alcance recíproco, porque já está colocando aqueles músculos não numa contração livre, aberta, mas dentro de uma atividade funcional. O treinamento de força, mais clássico, ele pode ser usado nesses pacientes hipertônicos. A educação de pacientes e cuidadores se faz necessária sobre a necessidade de manter o comprimento dos músculos espásticos. Por quê? Dependendo do posicionamento inadequado ou de mobilidade, né, naquela articulação músculo, pode fazer com que o comprimento daquele músculo, aquelas fibras musculares diminuam, o que vai dificultar lá na frente. Ainda vão ter perdas biomecânicas aí, conectivas, conjetivas, que podem dificultar depois, ou mesmo impedir a execução de força de maneira adequada. Então, exercícios que envolvam amplitude de movimento, alongamento, posicionamento desses segmentos musculares, desses segmentos dos membros, seja com talas, com órteses e etc. As atividades que são altamente... Duas observações, né? As atividades que são altamente estressoras e que exigem muito esforço, elas devem ser minimizadas durante o treinamento inicial. Você vai começar com um paciente que tem hipertonia espástica, um paciente de AVC, então ele estava sedentário, ele estava sem exercício, ele estava sem reabilitação. O início não deve ser com atividades muito estressoras, ou a atividade que vai exigir demais desse grupo muscular, porque isso vai dificultar a resposta dele. O condicionamento aeróbico, ele pode ser usado, e ele sim é benéfico à função motora em pacientes espásticos. Anteriormente se pensava que esses pacientes eles não deveriam ser submetidos, né, a condicionamento aeróbico. Hoje não se pensa mais assim, e quando ele já está numa fase crônica, isso é mais ainda colocado, frisado, e tem boas respostas, tem benefícios, né, na espasticidade e, consequentemente, força. Desculpe. Aqui nesse gráfico, nesse gráfico não. Aqui nessa figura, nesse esquema, se tem uma estrutura bem direcionada em relação à função motora do indivíduo, fazendo a relação dessa função motora, da interação que é necessária para uma boa adequação da função motora do indivíduo entre tarefa, o próprio indivíduo e o ambiente. E aí, quando isso não está bem adequado, esses três componentes não estão bem adequados, a função motora ela não sai de maneira adequada, ela não é exercida de maneira adequada. Ou seja, sua força, o seu tônus muscular. E aí precisa se entrar o quê? Com estratégias de intervenção. Que estratégias de intervenção são essas que são traçadas aqui, resumidas aqui, digamos assim. E então, para otimizar essa função motora que não está adequada. Né? Como é que vamos interpretar aqui essa figura? A função motora do sujeito, do indivíduo, por exemplo, com AVC, ele depende do próprio indivíduo, das suas características, né? O que ele vem apresentando, como seu nível de cognição, atenção, motivação. Se ele continua com a integridade sensorial ou perceptiva, foi perdida. Como está essa função motora em si, né? Com a força muscular, a resistência, a cronicidade da situação aqui do paciente, comorbidades que ele possa apresentar e a sua condição de saúde de maneira geral. O que é que afeta na sua função motora também, além dessas características individuais? As tarefas.
Qual é a tarefa que eu quero trabalhar com aquele indivíduo? Quando eu falo tarefa, eu estou falando de atividade, eu estou falando de ação, eu estou falando de atividade de vida diária, de atividade funcional. Os atributos que ele deve ter mobilidade, essas tarefas, elas exigem mais o quê? Mobilidade, estabilidade, mobilidade controlada, uma habilidade mais ampla, a amplitude que é exigida e a velocidade que é exigida naquela tarefa. Cada tarefa, cada ação, cada atividade, ela tem demandas diferentes, né? E quando eu digo demandas diferentes, não é necessariamente eu estou focando só em demandas maiores ou menores. São características diferentes em termos de velocidade, de amplitude, se ele exige estabilidade, se ele exige habilidade, etc. Um outro ponto importante, que vem sendo bem considerado, né, pelas teorias de controle motor, principalmente teoria de sistemas dinâmicos, é o ambiente. Aí forma um tripé para a função motora, né? Estar adequado ou não. E o aprendizado motor. São as características físicas daquele ambiente. Se elas são reguladoras, se elas regulam, se elas ajudam aquela atividade ou não reguladoras. Os fatores socioeconômicos também, naquele ambiente que o indivíduo, né, está inserido. Os recursos e o suporte social que ele tem ou deixa de ter para ajudar, né, na sua recuperação, na sua reabilitação, no exercício dessa função motora, na execução dessa função motora como um todo. Quando esses fatores estão perturbados ao ponto de, né, nunca elas estão perfeitas, mas tem que existir um equilíbrio entre elas. Quando eles estão perturbados a ponto de afetar a sua função motora, como o caso do AVC, que está perturbado em tônus, está perturbado em força, então a função motora fica inadequada, além de eu ter que avaliar as características físicas, as características do ambiente, físicas, os fatores socioeconômicos daquele indivíduo, recurso, suporte social, e a tarefa que eu estou querendo trabalhar com ele. Quando isso não está adequado, eu vou o quê? Como terapeuta, traçar estratégias de intervenção para readequar essa função motora. Né? Fazê-lo reaprender nesta nova situação que ele tem agora. Que nova situação? Pós-AVC, né? E que muitos fatores destes daqui podem ter mudados, e que esses fatores, que mesmo que continuem os mesmos anteriores ao AVC, mas vão afetá-lo de maneira diferente. Então, que estratégias de intervenção podem ser essas daí? Estratégias compensatórias de treinamento. As estratégias compensatórias de treinamento, elas envolvem uma substituição, o nome já diz, né? Compensatórias, uma substituição da atividade, uma adaptação daquela atividade, a necessidade de algum dispositivo de assistência, dispositivo auxiliar de marcha, algum suporte, se faz necessário em alguns casos. As estratégias neuromotoras, como exercícios terapêuticos, um treinamento neuromotor, atividades de desenvolvimento, equilíbrio, coordenação, treinamento postural, treinamento locomotor, marcha, trabalho direto de resistência, força, potência e treinamento de relaxamento. Nós não podemos esquecer, muitas vezes ficamos na ansiedade de fazer aquele paciente melhorar tônus, melhorar força, melhorar a função motora, e esquecemos que, em paralelo, o fato de, em alguns momentos, grupos musculares precisarem de relaxamento e o paciente como um todo precisar de relaxamento, vão favorecer a sua recuperação. Estratégias de treinamento funcional, como treinamento de tarefas específicas. Olha o princípio da especificidade aqui, né? Configuração comportamental e enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental é algo que vem sendo muito falado também, porque enriquecimento ambiental não diz respeito a você estar num ambiente que tenha muitos estímulos, necessariamente, mas que ele tenha os estímulos que são adequados e que são necessários para o paciente naquela atividade, naquele momento, naquela tarefa. E estratégias de aprendizado motor, né? Entrando aí estratégias de aprendizagem motora, como feedback, conhecimento de desempenho e resultado, prática, treinamento de transferência, solução de problemas. Vamos falar sobre alguns pontos desse aqui. Então, temos que o treinamento funcional, né? São essas estratégias aqui, estratégia de treinamento funcional. O que é que nós temos? Os sistemas de interação do sistema nervoso central, eles são vistos como tarefas funcionais.
organizadas ao redor das essenciais. Então, no nosso sistema nervoso, nós temos tarefas que têm a sua ordem básica, que tem a sua base ali para ser realizado, né, ser mandado aquele comando motor, e as outras tarefas elas são organizadas em cima daquelas ali, né? Perdão, deixa eu esclarecer melhor. As tarefas funcionais, elas são as tarefas que a gente precisa, por exemplo, pensar em tarefas do cotidiano. Então, elas são organizadas no sistema nervoso central em cima de comandos que existem, de programações que existem básicas, que seriam as tarefas essenciais. E aí as funcionais, elas vão se modificando algum detalhe ali para a atividade que ela exija. Por exemplo, subir e descer escadas, andar, correr, etc. A chave para o treinamento apropriado envolve o quê? Envolve compreensão das tarefas funcionais, envolve quais são os elementos funcionais daquela tarefa e o contexto em que ela está sendo exercida ou está sendo treinada. Considerando esses dois parâmetros, digamos assim, os movimentos iniciais, eles podem ser assistidos ou eles podem ser guiados, ou em muitos casos necessitam, não é nem que podem, necessitam mesmo pela condição do paciente. Porém, o objetivo geral da terapia, o objetivo geral da reabilitação deve ser o quê? Devem ser os movimentos ativos. Eles são objetivos gerais. Tem pacientes que não têm, ele está plégico, ele não tem condições de começar pelos movimentos ativos. Então, eles começam por movimentos passivos, ativo assistido, guiados, orientados. Porém, desde o primeiro momento, tem que ter em vista, né, do terapeuta e do paciente, que aquilo ali não pode demorar muito, tem que se lutar, tem que se trabalhar, tem que se intensificar para que se chegue no movimento ativo. E isso, gente, é interessante porque ele tira um pouco, ele muda, né, a um desvio do foco neuroterapêutico tradicional, onde se trabalhavam focado mais em quê? Bem mais em estratégias compensatórias, como se elas fossem as únicas alternativas que existissem após o paciente sofrer um AVC, após o paciente sofrer uma lesão neurológica. Então, elas são necessárias? Eles são, em alguns casos são, para algumas tarefas são, e elas estão aí até com tecnologias e tudo para ajudar nisso. Mas o principal ponto para o paciente é se focar na sua atividade, em que ele tenha domínio sobre a sua atividade, que ele seja mais ativo, né, naquela atividade. E aí, o terapeuta, né, o fisioterapeuta, ele funciona o quê, então, nesse sentido aqui? Não como alguém que vai ajudá-lo no sentido de fazer um esforço físico maior, de colocar adaptações, de deixar aquele paciente bem mais protegido, de tirar o paciente da sua zona de conforto. Deixar o paciente se esforçar, guiar o paciente, orientar, dizer, fornecer feedback, faça assim, esse modo não está correto, raciocine sobre se esse seu modo está correto, tente de novo tal movimento, vamos fazer repetições. Então, ele funciona como um treinador. Outro ponto importante, estávamos aqui em estratégia de treinamento funcional, são estratégias de aprendizado motor. Vamos falar sobre feedback, prática, transferências. Então, em termos de feedback, nós, fisioterapeutas, adoramos um feedback, né? Nós fornecemos muito feedback aos nossos pacientes, principalmente o feedback verbal. Nós conversamos muito com o nosso paciente. E nós temos que lembrar que o nosso paciente, ele tem o seu feedback interno, o feedback que é intrínseco à tarefa. Independente de nós existirmos ou não, ele tem o seu feedback interno, ele tem um feedback visual, o auditivo, o proprioceptivo e o tátil. Claro que, após um AVC, alguns desses tipos de feedback, algumas vias sensoriais dessas aí, elas podem ter sido afetadas, comprometidas. Então, elas podem estar disfuncionais, elas podem estar funcionando menos, elas podem até não estar funcionando.
né? Então, ele perdeu a visual e a auditiva, mas ele tem a proprioceptiva e a tátil. Então, eles podem fazer uso disso aqui, né? E ele vai ganhando mais espaço no seu mapa cortical do que esses outros que não estão existindo, não estão sendo estimulados. E o feedback aumentado é o feedback externo, é aquele feedback que vem do terapeuta, é aquele que costumamos dar, e muito para os nossos pacientes. Por que o nome feedback aumentado? Porque a aprendizagem motora trata assim? Porque, na verdade, ele aumenta o feedback interno do paciente, o feedback que já é intrínseco a ele para aquela determinada tarefa. E como é que nós fornecemos esse feedback? Através de conhecimento de resultados ou conhecimento de desempenho. O conhecimento de resultados é quando eu estipulei com o paciente que ele tinha que subir e descer a escada 10 vezes. E ele, quando executou a tarefa, ele acabou a tarefa, ele subiu e desceu 9 vezes. Então, se através do seu feedback interno ele não foi possível de detectar que ele subiu 9 vezes, subiu e desceu 9 vezes, eu, como terapeuta, como fisioterapeuta, ofereço conhecimento de resultados a ele. Seu fulano, o senhor, em vez de subir e descer a escada 10 vezes, como era a nossa meta inicial, o senhor subiu e desceu 9 vezes. Né? Foi o resultado dele. O conhecimento de desempenho é como ele já desempenhou essa atividade, por exemplo, de subir e descer escadas. Então, digamos que através do feedback interno dele, não foi suficiente para ele perceber tudo no seu desempenho. Às vezes acontece, então precisa-se ter o feedback aumentado do terapeuta. Dizendo assim, conhecimento do desempenho é quando você subiu e desceu essas escadas, para subir a execução foi melhor, mas para descer não. Por quê? Porque ao descer você não estava fazendo a descarga de peso de maneira adequada no membro parético, ou não estava controlando o movimento na descida, o calcanhar estava fazendo um choque muito forte com o chão. É um tipo de feedback. Então, nós temos que saber também quando fornecer esse feedback para esse paciente, para não estar sobrecarregando ele a toda hora, a cada tentativa, a cada momento. Existe uma web palestra que trata só sobre feedback na aprendizagem motora aqui no Telesaúde. Podem acessar para maiores detalhes. Quanto ao tipo de prática, o tipo de prática é interessante, porque nós fisioterapeutas estamos acostumados ao tipo de prática só com a prática física. É o que é clássico e é o que nós almejamos realmente. É o paciente lá, e se ele está com déficit de força no membro superior e de tônus para um alcance, é a gente treinar esse alcance com o membro superior dele, tentando executar fisicamente, seja com minha assistência, seja ativo. Mas também nós temos outros tipos de prática, como a prática mental e a prática observacional. E aí são outros tipos de prática que promovem também aprendizado motor, reaprendizado motor para esses sujeitos que podem ser associados à prática física. A estrutura da prática, ela pode ser constante, ela pode ser variada. É como eu vou estruturar, como eu vou organizar a minha prática física, mental, observacional para ser treinada com aquele paciente pós-AVC. E a distribuição de prática. Como é que eu vou distribuir essa prática? Esse treino que eu vou fazer com ele de subir e descer escadas. Eu vou fazer, digamos, fisicamente, sempre da mesma maneira, segurando no corrimão com o lado não afetado, e eu vou fazer através de uma maneira massificada, onde o tempo de exercício, o tempo de atividade do indivíduo é bem maior do que o tempo de repouso, né, dele, o que é diferente, o contrário para a prática distribuída. Aqui nesse esquema, nós temos o quê? O aprendizado motor, quando eu estou aprendendo ou reaprendendo uma tarefa, eu passo por fases de aprendizagem. E algumas características do desempenho são interessantes, porque é através do desempenho, né, daquela atividade, né, que eu vou inferir, que o terapeuta vai inferir se está havendo aprendizado ou não para aquele indivíduo. Então, o que é que acontece? Ele está praticando atividade, e aqui na fase de aquisição ainda daquela atividade, daquela ação, daquela tarefa, mais indicado é que ele faça a prática de maneira constante, sempre exercendo, praticando da mesma maneira.
Depois, quando ele já entra para retenção e para transferência, eu vou para a prática variada. Eu vou variar as formas de prática, eu vou colocar interferências contextuais naquela forma de subir e descer escadas, para que haja uma variabilidade e eu consiga, assim, otimizar o aprendizado motor daquele indivíduo. Seja na retenção, que algumas horas depois, ou até 24 horas após a aquisição, ou seja na transferência da aprendizagem, que é um fator importantíssimo e que muitas vezes nós não colocamos na terapia. Que é o quê? Por exemplo, eu estou treinando a marcha ou no paciente com realidade virtual. Esse é um jogo de realidade virtual, do Wii. E aí, o que é que acontece? Eu vou, depois, fazer isso aqui. Eu fiz na realidade virtual, aprendizagem observacional, né? Tentando com a física, mas eu preciso depois treinar como prática física mesmo nele, barras paralelas, depois em areia, depois de um gramado, depois em local que tenha pedras, porque aí sim eu fiz a transferência da aprendizagem desse paciente, e não aquele paciente que só consegue ter um bom desempenho na realidade virtual ou ter um bom desempenho nas barras paralelas e não em outras circunstâncias. Então, isso precisa ser inserido nas intervenções. No AVC e fortalecimento muscular, nós temos que nós temos esse esquema aqui, que é de Torriano e colaboradores de 2016, né? Que eles trazem no estudo deles, delas na prática, que fatores que afetam a aprendizagem de habilidades ou reaprendizagem. E aí, quando eu falo de habilidades, eu estou falando tarefas, eu estou falando atividade. E estou falando aí também pós-AVC. Então, o que é que acontece? Se eu estou falando de habilidades, para exercer uma habilidade, eu tenho que ter uma boa função motora. Para eu ter uma boa função motora, eu tenho que ter tônus e força muscular minimamente adequados. Para essa aprendizagem, tudo pode interferir, tudo não, vários fatores podem interferir, como a prática que a gente viu, como o terapeuta vai escolher, vai selecionar o tipo de prática que vai ser trabalhada com aquele paciente, o feedback, como vai ser colocado, o estabelecimento de metas é importantíssimo, uma conexão aí entre o terapeuta e o paciente, estabelecer as metas que são necessárias. O senhor vai subir e descer escadas, digamos, em 15 atendimentos, ou em 3 meses, ou em 2 meses, com o dispositivo auxiliar. E em até 5 meses sem dispositivo auxiliar, né? O estabelecimento de metas de ambos os lados. E aí, obviamente, ter a programação terapêutica para alcançar essas metas. E a instrução, a demonstração, que é importante, né? Para isso, para poder alcançar essas metas. O próprio fisioterapeuta, ele já é uma demonstração, porque nós temos uma tendência natural de nós mostrarmos o exercício para o paciente e aí em seguida pedir para ele executar. E então, considerando mais diretamente o fortalecimento muscular, isso tudo aqui, esses fatores que afetam as habilidades, a aprendizagem de habilidades, eles têm que estar adequado para que haja um fortalecimento muscular. Pós-AVC, o tônus adequado para assim ter uma boa função motora e a meta, né? Olha o estabelecimento de metas. E eu não posso esquecer que qual é a meta para o meu indivíduo pós-AVC? A meta para o meu indivíduo pós-AVC é funcionalidade. Não é necessariamente ele realizar aquela tarefa, aquela habilidade, como ele realizava na sua condição pré-AVC. As condições deles mudaram. Para alguns, pode ser que eles consigam, como antes. Para outros que possam ter maior comprometimento, isso não aconteça. Ou não aconteça de conseguir, mas de outra forma. Agora eu vou mostrar para vocês 3 estudos que tratam sobre essas condições, né, que a gente está falando. E eu, como pelo tempo da nossa web, eu vou dar uma pincelada neles, trazendo para vocês, já o tempo é uma web palestra, não é uma aula, né, detalhada, um curso. E então vocês podem acessar esses estudos, eu até indico que vocês acessem mesmo, que eles trazem informações importantíssimas e bem atuais, principalmente o último.
E para a gente trocar ideias, dúvidas, parcerias e etc., vocês entram em contato comigo, ok? Esse estudo, ele é de 2016 e ele trata sobre a readequação de força, né, de maneira cruzada, o cross eduction, que ele tem um impacto positivo, né, benefício para a reabilitação pós-AVC. É uma revisão sistemática da literatura. Então, desde 1894, que essa forças cruzadas, né, trabalhadas de maneira cruzadas, ou seja, quando acontece uma adaptação bilateral depois de ter sido realizado um treino unilateral naquele indivíduo. Isso era muito trabalhado desde essa época em problemas ortopédicos, em lesões ortopédicas que eram de um lado do corpo. E no caso de AVC, ainda não tinham muitas respostas sobre isso. Então foi feita essa revisão sistemática em cima dos estudos que tinham, né, para poder ver o que é que tem de resposta para o AVC. E então, o que é que se encontrou? E quando você trabalha, então, digamos, para deixar mais claro como seria o trabalho disso, um paciente com AVC, com o hemicorpo direito afetado, se faria um treino no hemicorpo esquerdo, né, se não tiver condições no direito, para poder trazer essa informação, ela ser partilhada, ser adaptada para um hemicorpo comprometido, né? E então trazer possíveis benefícios. A conclusão nesse estudo foi que eles trabalharam mais, o que teve mais resultados foi em cima do aumento de força dos músculos dorsiflexores, o mais afetado, em pacientes com AVC. Então, houve uma transferência, sim, de força, em torno de 31,4 a 45,5, aumento de força nesse lado não treinado, né? Porém, como conclusões, o estudo traz que, baseado na síntese de guidelines que existe, né, na combinação de resultados, o que essa revisão sugere é que os níveis de evidência, eles foram em termos moderados, para aplicação, né, desse treino de força cruzado na reabilitação pós-AVC. Então, estudos com mais alta qualidade metodológica, que é isso que reforça mesmo, que dá mais garantia de que devemos usar esse tipo de treinamento, eles devem ser realizados, né? Então, eles podem ter um potencial, mas isso não está ainda bem solidificado para AVC, digamos assim. Esse outro estudo aqui é um estudo bem interessante, é um estudo de 2014, publicado na Stroke, e ele traz o quê? Ele traz que atividade física e recomendações de exercício para pacientes com pós-AVC. Ele mostra aqui nesse estudo que como é que eu diria? As recomendações que existem. Porque qual é a tendência? A tendência é que, após um indivíduo sofrer um AVC, ele seja protegido, digamos assim, ele seja poupado, né? E ele termina sendo tão poupado que ele começa a ter outros déficits do imobilismo, né? E a literatura científica, ela mostra que há evidência de que atividade física, exercícios, eles são recomendados, sim, para pacientes com AVC. Mesmo aqueles indivíduos que passam por um descondicionamento e tinham um estilo de vida sedentário antes, eles podem se beneficiar, sim, dos exercícios, das intervenções com exercícios, né? E o que ele traz aqui como resultado é que a inatividade física depois do AVC, ela é altamente prevalente, como eu falei. A avaliação corporal de evidências, né, claro, suporta que o uso do treino de exercício, tanto aeróbico como o treino de força, para pacientes de AVC, eles são bem resguardados. O treino de exercícios, ele melhora a capacidade funcional, a capacidade de realizar atividades de vida diária e a qualidade de vida desses sujeitos. E olha, interessante, reduz o risco de outros eventos cardiovasculares, né?
Os objetivos dessa atividade física, a prescrição de exercícios para pacientes de AVC, eles devem ser o quê? Direcionados para o indivíduo e também feitos com uma base que tenham realmente uma adesão a longo prazo desse indivíduo. Esse estudo aqui, ele foi feito com membros, né, da American Heart Association e o seu conselho direcionado para casos de AVC. Como conclusão, já achamos que a recomendação deste grupo é que a atividade física e prescrição de exercícios, ela deve ser incorporada, sim, no dia a dia, né, para os pacientes com AVC. A promoção da atividade física, ela deve ser enfatizada, intensidade de baixa a moderada, para atividades aeróbicas e atividades de força muscular, redução do sedentarismo e diminuição de para outros eventos, né, de AVC, novos ictos. Essa tabelinha aqui, ela está presente lá nesse estudo e trazendo as recomendações de exercícios para pacientes com AVC. Eu vou frisar aqui para vocês o ponto principal que nós estamos trabalhando, que é a força muscular e resistência. Então, o modo de exercício, eles preconizam treino de resistência para as extremidades superiores e inferiores, o uso do tronco também com pesos livres, com suporte corporal, com atividades com suporte parcial de peso corporal, com faixas elásticas, com anilhas, como se chama, com também molas com resistência, né? O circuito também, o treino com circuito também para força funcional e mobilidade funcional. Com os objetivos, o que é que deve ser? Aumentar a força muscular resistência, aumentar a capacidade de realizar atividades de lazer e atividades de vida diária, reduzir as demandas cardíacas, né, durante mudanças ou durante mudanças, transições de movimento ou objetos, né, quando está se carregando objetos, né, para o aumento da força muscular. Diminuindo, então, aí o quê? A necessidade, a exigência da contração voluntária máxima, né, que é dada para aquela atividade. E, em termos de prescrição de exercícios, os guidelines diz, então, de frequência, intensidade e tempo, que de 1 a 3 séries, de 10 a 15 repetições, em torno de 8 a 10 exercícios para o trabalho de força. O treino de circuito, né, como circuito 2 a 3 vezes na semana, também, e a resistência gradualmente aumentada com a tolerância, né, do indivíduo, a evolução que vai tendo com o tempo, à medida que ele vai se adequando àquele exercício. Então, de 2 a 3 vezes por semana, isso aqui é um dado interessante para a gente, de 1 a 3 séries, de 10 a 15 repetições, tudo de acordo com a tolerância também do indivíduo. Esse último estudo aqui, eu aconselho, ele é longo, mas eu aconselho que vocês leiam com carinho, leiam com detalhes, que é as considerações e aspirações que se tem no quarto STEP, que é quando se pensa em relação e repensa o futuro da reabilitação como um todo, certo? E aí eu trouxe para vocês aqui o gráfico que ele traz, que é o que eles chamam de modelo de 4P, que no quarto encontro que se teve, né, que foi o mais recente, esse estudo 2017 para 2018, se incluiu o 5P, o modelo do 5P. Então, ele trata o quê? Ele trata de predição, o que é que inclui esse modelo? Predição, ou seja, a predição que eu falei é a previsão de resultados. Qual é a previsão? A previsão de resultados é como se fosse prognóstico, que eu comentei com vocês no início, que é importante. O prognóstico é um elemento-chave, que irá promover a prática da fisioterapia e a capacidade de prever resultados. Então, o paciente precisa disso. Nós precisamos ter um prognóstico. Se aquele prognóstico ele vai ser necessariamente alcançado ou não, isso vão pelas circunstâncias que vão acontecer durante todo o processo e que devem ser controladas. Essa previsão levará a expectativas mais claras do paciente e, com isso, uma melhor seleção de intervenções por parte do terapeuta para poder corresponder a essa expectativa dele, né? Um outro ponto, um segundo P, é a prevenção. A prevenção é que nós temos o quê? Que os exercícios
eles devem partir da função, é a maneira de intervenção dessa prevenção, exercício e promoção de saúde, que não deve ficar só no exercício preventivos, nós devemos pensar em promoção de saúde daquele indivíduo. Claro que as suas questões personalizadas, né, particulares, como, por exemplo, a genética, interferem nisso aí. Então, é essencial que os fisioterapeutas eles reconheçam a necessidade de atividade física para pessoas com condições neurológicas ao longo de toda a vida. Não é só enquanto ele está fazendo a recuperação, a reabilitação. É posteriormente também. Há uma relação positiva entre a intensidade do exercício e a função física daquele indivíduo, né? Na neurologia, pessoas que têm níveis de exercício mais baixos, capacidades mais baixas de realizar exercícios pelo seu acometimento, mesmo assim ele traz muitos benefícios, melhorando aí a saúde física e emocional daquele indivíduo e até mesmo como resultado, né, prevenindo outros problemas. Um terceiro P é a plasticidade. A plasticidade, ela é personalizada, ela é individualizada de acordo com a classificação, pela avaliação que é feita, a classificação daquele indivíduo. E como são os métodos de intervenção para isso? Treino motor, né? E a intensidade desse treino. A finalidade é uma melhora motora. Temos que pensar que a físio, para avançar a fisioterapia, ela adota, né, cada vez mais tecnologias. Obviamente, as tecnologias estão para isso, mas temos que pensar que essas tecnologias nós temos que usá-las como forma de beneficiar a plasticidade de maneira positiva. Lembre-se que a plasticidade neural ela também pode vir de maneira negativa. Então, a tecnologia aí ela é usada para melhorar a intensidade desse exercício, desse treino, a motivação do indivíduo, a dosagem, consistência da prática e quantificar também parâmetros e resultado desses exercícios. E com isso se obter uma melhora motora, né? Um quarto P é a participação. A participação, na verdade, é o objetivo final de qualquer reabilitação. O físio é um direito humano de todas as pessoas com deficiência, incluindo aí o paciente com AVC. São o objetivo que a gente quer é a participação. E isso é preconizado pela CIF, pela Organização Mundial de Saúde, é um princípio central da CIF, né? As evidências indicam que o enquadramento da intervenção pelas preferências e prioridades do paciente aumenta a participação dele. Então, quando eu aumento a sua autoeficácia, eu posso usar isso com realidade virtual, por exemplo, é uma forma de adequar esse paciente, outra, mas que eu tenho esses objetivos traçados junto com ele, direcionado à situação do paciente, perguntando qual é o objetivo dele, eu tenho mais facilmente os objetivos alcançados, né? E aí, o quinto P que entrou nessa última conferência é o P personalizado. Personalizado, individualizado, que diz respeito ao quê? Eu pegar a minha intervenção, né? A intervenção fisioterapêutica como um todo, considerando os outros P's também, e eu direcionar a situação de cada paciente. O futuro da nossa profissão é incorporar cuidados individuais para esse paciente. É a reabilitação personalizada, onde aí eu vou envolver a capacidade do indivíduo e os objetivos. Eu tenho como terapeuta avaliar essa capacidade dele, né, a capacidade física que ele tem para determinadas tarefas, e tenho que considerar aí o que? Os objetivos do paciente e da sua família, dos seus cuidadores, né? Estudos controlados e randomizados, né, que são grandes e bem administrados, eles podem indicar que o tratamento padrão de alta qualidade é adequado para a recuperação do AVC. O que é um alto padrão? Que eles chamam de tratamento padrão de alta qualidade. É aquele que emprega a prática intensiva no pico das habilidades crescentes do paciente. Então, toda a vida que o paciente está na sua reabilitação, na sua recuperação, quando ele está avançando com alguma atividade, pratica aquilo de maneira mais intensiva, né, para poder favorecer esse ganho de aprendizagem da atividade. Então, isso mostra resultados, os ensaios clínicos, eles vêm mostrando resultados positivos para AVC. Por outro lado, né, por que não uma terapia intensificada?
uma terapia intensiva, desde o início, em todos os períodos da reabilitação, e não só nesses períodos, isso pode trazer, será que isso poderia, de maneira individualizada, trazer ainda mais benefícios para o paciente, otimizar ainda mais a sua recuperação? Então, isso são os 5 P's que eles consideram. Isso tudo favorece a participação, a inclusão do indivíduo. E aí traz o quê? O que chama de tradução do conhecimento. De tudo isso ser trazido para o dia a dia, né, daquele paciente, otimizando a sua reabilitação. Aqui são as referências que foram usadas para essa web de hoje. Espero ter contribuído com vocês. Achei esse assunto é muito interessante, muito atual, traz muitas novas abordagens, né, da fisioterapia, pensando-se nesse força, não pensando só na força de maneira tradicional, mas em termos de função motora, funcionalidade e reabilitação, intervenções individualizadas. Obrigada a todos. Aí estão os meus contatos. Tem o serviço de teleconsultoria também no Telesaúde. Ok? E até uma próxima web.